Fala galera do Explica aí, sejam muito bem-vindos ao XP Resolve. Eu sou o professor Tiago Tito, chegando aqui para bater um papo com você, querido aluno, querida aluna, sobre essa questão do Enem do ano de 2018 em sua segunda aplicação. Vamos ao que se pede aqui? Quanto aos campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias e assentamentos nos desertos norte-africanos, na Birmânia e nas Filipinas, tornaram-se tão conhecidos dos leitores de jornais e rádio-ouvintes quanto os nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, na Normândia, em Stalingrado e em Kursk. A Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. Gente, a gente está falando aqui de locais, inclusive, que para pronunciar eu mesmo vou me batendo aqui. Tá? Então, vocês vão perceber que são regiões que normalmente, no nosso dia a dia, a gente não escuta tanto, a gente não ouve tanto falar. Então, vamos lá, ó, a gente está falando aqui de Normândia, né, do Cáucaso, tá? O Ártico até que sim, ok. Tá? Olha aqui, Birmânia, tá bom? Então, a gente está observando aqui, né, regiões, ó, ilhas melanésias, que não são de conhecimento popular. A gente não passa a ouvir esses nomes no nosso dia a dia, tá bom? Então, a Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. Por quê? Porque nos jornais e nos rádios, olha como ele fala aqui, ó, os leitores de jornais tinham que ler esses nomes. E os rádio-ouvintes, ou seja, ouvir notícias nos jornais com o nome desses países, dessas regiões. Beleza. Um dos principais acontecimentos, né, do século XX, a Segunda Grande Guerra, 1939, 1945, foi interpretada no texto como uma aula de geografia. Por quê? Por que foi uma aula de geografia? Opção A, teve-se ciência de lugares outrora ignorados? É ela, de cara aqui a opção A. Gente, foi uma aula de geografia porque na época, né, passou-se a ouvir locais que nem eram mencionados, ou seja, outrora nem eram ali mencionados, eles eram ignorados, tá bom? A questão disso aqui, ignorados. Então, são regiões, né, que durante o período da Segunda Guerra Mundial passaram a ser conhecidas, estavam nos rádios, estavam nos jornais. Então, por isso foi uma aula de geografia, tá bom? Então, a gente já achou aqui nossa alternativa correta. Opção B, foram modificadas fronteiras e relações interestatais. Então, não foi uma aula de geografia porque foram modificadas fronteiras. Foi uma aula de geografia para quem não conhece essas regiões, porque passou a ouvir. Opção C, utilizaram mapas estratégicos, os exércitos nelas envolvidos. Não é porque eles utilizaram mapas estratégicos, né, e os exércitos que estavam ali envolvidos. Não é essa a questão. Né? Foi uma aula de geografia justamente porque a galera que não conhecia essa região aqui, todas essas regiões que foram mencionadas no texto, passaram a conhecer. Tratou-se, opção D, de um acontecimento que afetou a economia global. Não é uma aula de geografia, tá bom? É óbvio que economia, né, crises econômicas também, né, vão estar ali de posse da geografia, do conhecimento geográfico, mas a ideia do texto não foi essa, tá bom? Não é porque ele levou ali ou acarretou, né, uma crise ali na economia global que vai ser uma aula de geografia. E a última opção, tornou o continente europeu o centro das relações internacionais. Mas não vai ser uma aula de geografia por conta disso. Durante muito tempo, inclusive, a Europa foi o centro do mundo, né? Aquela visão eurocêntrica. Tá? A ideia do texto é justamente lembrar que durante esse período, no século XX, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aqui uma aula de geografia durante essa Segunda Grande Guerra, por conta que as pessoas vão passar a conhecer regiões que outrora elas eram ignoradas, tá bom? Ok? Espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui com a gente no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.